Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e juntos podemos estudar mais uma lição. Caso você deseje, pode acessar este comentário em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições para incrementar e dinamizar a sua aula. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 8, o tema será Características das Primeiras Igrejas. O livro de Atos nos dá um vislumbre de como era a vida e o ensino na igreja. Atos descreve o desenvolvimento histórico do ideal de Deus na primeira igreja local, recém-nascida em seus primórdios, quando possuía um grau de pureza, de devoção ao Senhor ressuscitado incomparável em sucessivas gerações. Nesta breve aparição da vida na igreja primitiva, três dimensões distintas emergem, podemos assim dizer, que revelam que este é um conjunto notável. Eles manifestaram deveres espirituais e atitudes espirituais. E o resultado foi o impacto espiritual que eles produziram. O surgimento das primeiras igrejas traz para nós, sob o olhar de Lucas, muitos detalhes que nos impressionam. A pergunta que sempre fiz, ou que nós fazemos quando estudamos esse texto é: como conseguiram viver assim? A resposta sempre foi simples. Porque eram movidos, veja, pelo Espírito Santo e tinham o foco no reino de Deus. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 ao 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não podemos negar a igreja primitiva e os atos dos apóstolos escolhido por Jesus nos inspiram. Não é verdade? Somos a continuidade desta missão. Somos a igreja do Senhor. Sendo assim, entendemos que a igreja manifesta o reino do Senhor. E este reino tem características e formas de ser que precisam ser pontuadas e destacadas nos nossos dias. O reino de Deus é o tema central para a fé cristã. Jesus inaugura este reino, anuncia este reino, é o rei deste reino e nos chama para ele. A igreja faz parte deste reino, o reino de Deus. Acessamos este reino sendo salvos por Jesus e atuando, servindo por meio da sua igreja. Vejamos algumas características das primeiras igrejas. O texto de Atos, capítulo 2, verso 42, diz que aqueles que receberam a palavra da salvação adentraram neste reino e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que nos chama a atenção inicialmente nessa declaração de Lucas a Teófilo foi a palavra perseveravam. Perseverar significa não desistir, segundo o nosso dicionário.
perseverar é continuar, é permanecer. O antônimo de perseverar é renunciar, abandonar. Para aqueles dias da igreja primitiva, podemos citar a mudança de estrutura religiosa como objeto que levava pessoas, veja, a desistir e não perseverar na doutrina. Ao invés de ter o foco na aplicação das leis, agora os que estavam entrando no reino percebiam que a lei era mais profunda, pois Jesus deu o verdadeiro sentido a todas elas. Uma nova cultura e tradição estavam sendo implantados. Os apóstolos propunham mudanças de vida, modo de pensar e formas de viver a fé. Assim como naqueles dias, somos resistentes a grandes mudanças. Outro ponto importante a ser considerado era a perseguição para quem estava seguindo os princípios de Jesus, pois ela fez com que muitos tivessem que abandonar suas casas, indo para outras cidades e províncias. Esta também foi uma das formas de Deus avançar na missão de alcançar outros povos. Mas, inicialmente, alguns deixaram a fé. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Segundo Barclay, a palavra doutrina no verso 42 não é passiva, é ativa. A frase significa que persistiam em ouvir os apóstolos enquanto ensinavam. Um dos grandes perigos da igreja é uma religião estática, que olhe para trás em vez de ir para frente. Justamente devido a que as riquezas de Cristo são inescrutáveis e intermináveis, deveríamos partir sempre para frente. O cristão deve caminhar, não rumo ao entardecer, veja, mas rumo ao amanhecer. Deveríamos considerar um dia perdido aquele em que não aprendemos nada de novo. E quando não penetramos mais profundamente, veja, na sabedoria e na graça de Deus. Já para o comentário Ragnus, a igreja de Jerusalém nasceu sob a égide da verdade. A igreja começou com o derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é um inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo e agora perseverado ou preservado no Novo Testamento. Com isso, deduzimos que o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Desta forma, perseverar era a vitória inicial destacada por Lucas. Mas eles perseveravam no ensino, que é de fundamental importância para o avanço da igreja. Temos muitas maneiras de perseverar no ensino nos nossos dias. O avanço tecnológico nas últimas décadas permite que hoje tenhamos o meio digital não só como auxílio, como você pode constatar através dessa lição que nós estamos compartilhando, mas sim como o meio pelo qual a informação chega até nós. Segundo o autor da lição, muitas igrejas hoje já criaram formas de incluir, não só nos cultos, mas nas aulas de EBD e em diversos ensinos sistemas que dão acesso a deficientes visuais e auditivos. Salas de acesso à pessoa com deficiência, até mesmo salas inclusivas com cores e volumes de áudio específicos e definidos, entre outras adaptações para pessoas atípicas, autistas
ou com qualquer outra neurodiversidade, como a dislexia, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, síndrome de Tourette, descalculia, disgrafia. Jesus nos mandou, veja, cumprir o ID para esses também. O ensino é fundamental para a fé. Paulo já disse em Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Os meios convencionais ainda são as maneiras mais usadas em nossas comunidades. A EBD é uma escola para a vida e fazemos parte dela. Louvado seja Deus, meu amado, por esta bela e assertiva forma de se passar o ensino da palavra. Perseveremos, mas sempre olhando para as demandas deste tempo, para que alguns não fiquem no meio do caminho. A comunhão solidária foi outra característica marcante nas primeiras comunidades cristãs, segundo o padrão daqueles que estavam em Jerusalém. Atos capítulo 4, verso 32, afirma que era um só coração e uma só alma. Aqueles servos do Senhor estavam sendo amorosos e solidários uns com os outros. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 ao 35, quando for possível. O que era de um, tornava-se de todos. A comunhão estava estabelecida e era a forma de ser igreja. Mas, para isso, o texto também diz que havia testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E, por isso, também abundante graça sobre eles. Graça, amor e solidariedade caminham juntos na perspectiva de Lucas. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 e o verso 34 ao 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que a igreja primitiva teve a capacidade de compartilhar posses e propriedades como resultado da unidade que lhes deu o Espírito Santo, obrando na vida dos crentes e por meio deles. Isto é diferente do comunismo. Por quê? Primeiro, foi algo voluntário. Segundo, não envolveu todas as propriedades privadas, a não ser somente o que se necessitava. 3. Não foi um requisito para ser membro da igreja. A unidade espiritual e generosidade destes primeiros crentes atraiu os outros. Esta forma de organização não é um mandato bíblico, mas sim oferece princípios vitais que podemos seguir. O comentário bíblico Beckham diz, ou destaca, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Porque quando surgisse uma necessidade, alguém venderia algum bem e traria o dinheiro para solucionar a emergência. Isto não significa, veja, é importante destacar isso, que todos vendiam as suas propriedades ao mesmo tempo e colocavam o dinheiro em um cofre comum. Ao contrário, cada crente conservava a sua propriedade como uma garantia a ser usada a qualquer tempo ou quando houvesse necessidade pela igreja. Esta é a verdadeira administração cristã. Como podemos constatar,
O amor, solidariedade é marca da igreja cristocêntrica, focada no ensino e na missão. Lucas ressalta que não havia necessitados entre eles. Os apóstolos tiveram o compromisso e a responsabilidade de gerir todo aquele recurso conforme a necessidade de cada um, a ponto de não darem mais conta e ter que instituir os diáconos neste processo, para dar atenção aos necessitados. Se olharmos o que Lucas narra pouco antes deste fato, em Atos capítulo 4, verso 23 ao 31, Pedro e João são soltos. E quando eles contam para aquelas pessoas que formavam a igreja o que havia acontecido, eles então têm duas atitudes. As duas ações foram adoração e oração. Esta igreja adorava a Deus e orava constantemente, mesmo em meio às lutas e perseguições. Essa comunhão que gerava adoração, oração, ensino e serviço cristão foi tão intensa que caíram na graça do povo. Lucas dá mais um detalhe importante em sua narrativa. O crescimento numérico desta igreja veio depois de tudo aquilo que foi citado anteriormente. A ordem não foi invertida. Em alguns casos, percebemos que a busca desenfreada pelo crescimento faz com que a igreja perca o foco essencial de sua existência na sua plantação, a saber, o ensino da palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações, o temor, o desejo de estar juntos, ter tudo em comum, unidade mesmo na nossa diversidade. Antes de continuar, abra sua Bíblia e leia comigo o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23 ao 24 e o 33. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Segundo o comentário de Matthew Henry, os seguidores de Cristo andam em melhor forma quando vão em companhia. Estimula-se aos servos de Deus tanto ao realizar a obra como a sofrer o trabalho. Saber que servem ao Deus que fez todas as coisas e, portanto, dispõe todos os acontecimentos e que as Escrituras devem cumprir-se. Nas épocas ameaçadoras, nosso interesse não deve ser tanto evitar os problemas como poder continuar adiante, veja, com júbilo e valor em nossa obra e dever. Aqueles que desejam ajuda e exortação divinas podem depender de que as têm e devem sair e seguir avançando no poder do Senhor nosso Deus. Ele deu um sinal de aceitar suas orações. O lugar tremeu para que a fé deles se estabilizasse e não fosse vacilante. Deus lhes deu maior grau de seu Espírito e todos eles foram cheios com o Espírito Santo mais que nunca. Por isso, não foram só estimulados, veja, senão capacitados para falar com ousadia a palavra de Deus. Quando acham que o Senhor os ajuda por seu Espírito, sabem que não serão confundidos. Portanto, lembre-se, somos diferentes, mas membros
um dos outros no Senhor, servindo do templo, nas casas, participando com alegres refeições e singeleza de coração, com louvor a Deus, caindo na graça do povo, dando bom testemunho e sendo provas vivas daquilo que Jesus fez e faz em nós e por meio de nós. Assim, Deus dá o crescimento, acrescentando dia a dia aqueles que estão sendo salvos. Ou seja, é a obra e a atuação do Espírito Santo, como na Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Sejamos essa igreja. Por fim, podemos observar, conforme o comentário de Matthew Henry nos relata, que os discípulos se amavam uns aos outros. Isto era o bendito fruto do preceito da morte de Cristo para seus discípulos e sua oração por eles quando estava a ponto de morrer. Assim foi, então, e assim será outra vez quando o Espírito for derramado sobre nós desde o alto. A doutrina pregada era a ressurreição de Cristo, um fato cumprido que, quando explicado devidamente, é o resumo de todos os deveres, privilégios e consolo dos cristãos. Havia frutos evidentes da graça de Cristo em todos o que diziam e faziam. Estavam mortos para este mundo. Isto era uma grande prova da graça de Deus neles. Em efeito, tinham tudo em comum, de modo que não havia entre eles nenhum necessitado e cuidavam da provisão para eles. A comunhão desta igreja, a pregação como a de Pedro e Paulo, as constantes orações no templo e nas casas, o partir do pão, a perseverança na doutrina, uma liderança servidora, os irmãos não passando necessidade, o foco na missão, a atuação e a dependência do Espírito Santo, os batismos, a resistência às perseguições e a igreja, com tudo isso caindo na graça do povo, são exemplos claros de como Jesus é o fundador e cabeça da igreja. Essas características não cessaram. Busquemos viver desta forma. Somos a igreja do Senhor, juntos no mesmo propósito e contando com o mesmo Deus, orientados pelo mesmo Cristo e no poder do Espírito. Eu finalizo perguntando: o que falta para sermos esta igreja, ao menos com estas características citadas na lição? Olhando para a sua igreja, poderíamos citar todas? Mas qual é a característica que você mais admira na sua igreja? Agora, olhando para você, dentre as características indicadas na nossa lição de hoje, qual delas você mais tem praticado? E qual delas você precisa melhorar? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi características das primeiras igrejas. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas não participam de nenhuma igreja. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui. Dê a sua opinião, faça um comentário, dá um like, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição.
E assim você nos ajudará a divulgar esta mensagem. Você pode ouvir também acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.